Olá, seja muito bem-vindo nessa aula de reologia dos materiais. O que significa reologia? Vem do grego reo, que significa fluxo, e logia, estudo. Então, estudo do fluxo do material, ou seja, da deformação, da tensão, do escoamento, tá? Está relacionado ao comportamento do material ante aos seus limites de resistência à deformação, quando ele sofre alguma tensão, alguma força. Em outras palavras, quando a gente coloca um produto dentro da derme, do músculo, da gordura, como que esse material vai se comportar? Como que ele vai se deformar frente a uma tensão? Então é muito importante você começar a ter esse olhar de especialista. Por quê? Porque quando a gente domina a reologia dos materiais, a gente vai entender melhor um planejamento, tá? Por que determinada região anatômica está usando um determinado tipo de ácido hialurônico, por exemplo. Eu vou mostrar para que vocês comecem a familiarizar com algumas terminologias utilizadas dentro da harmonização. Por exemplo, crosslink, reticulação, G'. Então, o que acontece? Quando você trabalha com um ácido hialurônico que tem um crosslink alto, quer dizer que ele é bastante gelificado, tá? Então, é de acordo com a textura mesmo do produto. Então, a gente precisa conhecer melhor o material que a gente vai estar trabalhando para que a gente não coloque em áreas anatômicas erradas. Por exemplo, se você pegar um ácido hialurônico que ele é bastante denso, bastante gelificado, tem um crosslink alto. O que é o crosslink? Nada mais é do que a ação desencadeada pela reticulação do gel que promove ligações cruzadas com a água. Em outras palavras, a ação da reticulação significa que o ácido hialurônico ele é um produto isomolecular, ou seja, nosso corpo tem ácido hialurônico, só que nós produzimos o ácido hialurônico a partir de plantas, de bactérias, e a gente pega essa substância e faz o preenchimento. Só que o nosso corpo degrada muito rápido esse ácido hialurônico. Então o que eles fizeram? Eles colocaram reticulação a partir de substâncias como BDDE. O que significa o BDDE? É o éter de butanediol diglicírido. Ou seja, essa substância faz retardar a degradação do ácido hialurônico, tá? E como o ácido hialurônico ele é hidrofílico, ele tem afinidade pela água, então ele vai conectando com a água, vai formando pontes de ligações cruzadas. Ou seja, ele vai ficando mais gel, mais denso, né? Então ele tem o poder de volumizar mais o tecido. Se você pega um ácido hialurônico que tem um crosslink alto, tem muita reticulação, que tem o poder de puxar muita água, e você coloca ele na região de olheira, então o paciente acorda com uma bolsa no outro dia, porque puxa muita água, porque a pele aqui é muito fina. Então agora você vai começar a entender que cada região anatômica você precisa colocar um gel com determinado tipo de reticulação, com determinado tipo de G'. O que é o G'? É um módulo de elasticidade, é a rigidez do gel, tá certo? É a capacidade de resistência à deformidade quando ele sofre uma pressão, tá certo? Então a gente precisa conhecer essas nomenclaturas, começar a entender o conceito para que a gente possa fazer um planejamento legal na nossa harmonização, tá? Então vamos lá. Aqui mostra nessa imagem, né, um produto gel em forma de gel. Então você começa a entender que quanto mais reticulação tem o produto, mais gel ele vai se tornando, tá certo? Então você precisa começar a familiarizar com essas terminologias de crosslink, reticulação, G', porque é ele que vai determinar onde você vai colocar na pele do seu paciente, tá? Então nessa imagem mostra o ácido hialurônico. Quanto mais crosslink você colocar, mais denso ele vai ficar.
E aí as empresas, né, nacionais, internacionais, por exemplo, de ácido hialurônico, começa a criar as tecnologias. Então você vai começar a ouvir profissionais falando o seguinte: ah, eu gosto de trabalhar com a linha Vycross. A linha Vycross é da Allergan, é da Juvederm. Por quê? Ah, porque esse gel ele tem uma consistência boa, mais suave para trabalhar. Então são produtos que tem o nome de Volbella, Volift, Voluma. Ah, o outro profissional gosta de trabalhar com a linha da Ilacross, que é da Galderma. E aí esses produtos que é o Restylane, e aí você vai encontrar vários no mercado com o nome de Lift, o próprio Restylane, o Skin Buster, o famoso Skin Buster que as pessoas fazem hidratação, na verdade é uma metonímia que se criaram, né? Porque existe o produto comercial, né, que é o ácido hialurônico sem reticulação. Então é o chamado que é o Skin Buster. E aí eles começaram a popularizar: ah, vou fazer o Skin Buster, vou fazer uma hidratação de pele, porque em 30 dias desaparece o ácido hialurônico, ele é degradado. É igual o Botox. Tem gente que não fala assim: ah, vou fazer toxina botulínica. Como ele foi o primeiro, aí eu vou fazer o Botox, né? Então vão criando essas metonímias, tá certo? Então tem as linhas Ebrid, Macro, que eu gosto muito, que é da Croma. Tem a linha Nasha e OBT, que é da Galderma, né? Então é interessante você, quando começar a trabalhar com os ácidos hialurônicos, você escolher uma linha para você trabalhar, porque como tem vários produtos no mercado, fica difícil de você entender cada produto, cada gramatura, cada reticulação que tem cada produto. Então é legal você escolher dominar a reticulação de cada produto daquela determinada marca, para que você não cometa erros de colocar produtos errados em regiões anatômicas contraindicadas, tá certo? Aqui é um estudo que mostra em relação à volumização, né? Então quando você quer um ácido hialurônico que tenha alta reticulação, alto G', que se deforma menos, que tem um poder de volumizar, de projetar o tecido que você quer, então eles fizeram um estudo, é um estudo aqui da Sinclair, e ele mostra que você, usando um DIP, usando um Subskin, né, usando um volume, um Restylane, você tem esse poder de projeção da pele, tá certo? Então é importante que você, a partir de agora, comece a entender que cada região da pele você vai usar um tipo de ácido hialurônico, por exemplo, tá? Então a gente tem granulações baixas, médias e altas, né? Então para cada região existe um determinado produto a ser colocado. E na hora que você for colocar o produto, de acordo com a inclinação da agulha ou da cânula, tá? Você vai colocar em uma determinada camada da pele. Então, quando você quer atingir um músculo, você entra 90 graus. Se você quer atingir o tecido subcutâneo, aí você inclina ali, ó, a 45 graus. Aí quero fazer um Skin Buster, por exemplo, só para hidratar a pele, então eu inclino 10, 15 graus para ficar bem na camadinha superficial, né? Então eu quero colocar os fios lá na camada subdérmica. Então eu vou mostrar para vocês que a gente vai inclinar 45 graus, como que eu vou saber que eu estou nessa camada, né? Então na aula da New Face você vai entender melhor como que a gente sabe que está na camada subdérmica, tá bom? Quando a gente fala em toxina botulínica, aqui a gente precisa entender que todas as toxinas elas são diferentes entre si, tanto a proteína utilizada quanto o veículo. Então a gente tem toxina que o veículo é lactose, outra que tem albumina. Cada toxina tem uma ação diferente, né? Então a gente precisa entender. Só que existe um conceito para todas elas, que é dispersão e difusão. Então você vai fazer a diluição, ou seja, vai pegar o pó da toxina botulínica e vai misturar com o soro fisiológico, tá certo? Misturou, você fez a diluição. E aí
quanto maior é essa diluição, maior vai ser a dispersão. Ou seja, quanto mais soro fisiológico você coloca na toxina botulínica, maior vai ser o halo de dispersão. O que é dispersão? Né? É o espalhamento dentro do tecido, tá certo? Depois que termina o espalhamento, aí começa a difusão. E o que é difusão? É quando ele começa a se ligar nas terminações nervosas, tá? Então, olha aqui nessa imagem. Se você pega um frasquinho que tem 100 unidades de toxina e faz uma diluição de 1 cc, ou seja, 1 ml de soro fisiológico, então você vai ter um halo ali de 3, 4 milímetros de dispersão. Então ele vai escoar na pele 3, 4 milímetros. E à medida que você aumenta para 2,5 ml, aí já tem 1 centímetro de dispersão. Colocar 4 ml, a gente vê muito profissional colocando 4 ml, então vai ter 1,5 cm. Aí geralmente onde ocorrem as intercorrências. Tá? Então depende muito na área que você vai atuar. Se você vai colocar num músculo grande, aí tudo bem. Num temporal, para você tratar, por exemplo, uma enxaqueca, né? Numa seta, para tratar bruxismo, você precisa então diluir um pouquinho mais, porque o músculo é grande e você consegue fazer uma dispersão maior. Tá? Agora, se você vai tratar um músculo pequeno, né? Vai tratar, por exemplo, o nasal, onde você quer tratar a mímica facial daquele cheirinho ruim, né? Que quebra aqui o nariz. Então você precisa fazer uma diluição menor, porque senão, se você faz uma diluição grande, você aumenta a dispersão, tá? E aí corre risco de você atingir músculos indesejados, tá certo? Então aqui você olha que a dispersão, né, é a propriedade ao qual a toxina se espalha na área injetada, tá certo? Então aqui você vê, né, que quanto maior a diluição, tá? Maior vai ser a dispersão e, consequentemente, você pode atingir áreas indesejadas. Então a gente precisa entender sobre esses conceitos para que você não ocorra as iatrogenias, tá certo? Essa outra imagem, ó, olha, mostra bem, ó, quando você quer aplicar, por exemplo, no temporal, você pode fazer uma diluição maior, porque eu quero fazer uma dispersão maior para que ocorra uma difusão, né, em várias terminações nervosas. Quando eu quero em um músculo mais específico, limitado, um bloqueio muscular mais certeiro, mais estratégico, mais pontual, então a gente faz uma diluição preconizada pelo fabricante, tá certo? Então, falando da reologia agora dos fios de polidioxanona, né? O que é a polidioxanona? Nada mais é do que um polímero sintético biodegradável, né? Então é por isso que ele estimula o colágeno, é uma agressão para o nosso corpo, tá? E a gente sempre quer colocar na camada da gordura, região subdérmica. E aí tem a forma certa de colocar. E por que você tem que saber a reologia, né, do material? Porque você vai ver que antigamente, quando a gente colocava, fazia a new face, de acordo com a mímica facial, a pessoa sorria, ele levantava o tecido, ficava uma pontinha e o paciente ficava incomodado com aquilo. Então depois a gente modificou a técnica, a gente sanou esse problema. Então, sabendo da localização que a gente coloca, como que ele escoa, como que ele reage frente a uma pressão, então a gente modificou a técnica e aí você vai ver o que a gente fez na aula da New Face, tá certo? Então a gente preconiza sempre colocar na região subdérmica, mas tem hora que a gente não consegue, às vezes a pele é muito fininha, a gente acaba colocando na região dérmica, tá? E por que a gente preconiza sempre colocar na região da gordura? Justamente para evitar duas ocorrências. A primeira é o efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? É quando você termina de fazer, acontece muito aqui na região de papada. E ele fica tão superficial, o fio, que você até vê o fio, e o fio ele é roxinho, né? Como está na papada, o paciente não vê.
Mas quando é na face, você colocar aqui na região de glabela, tá? E aí eu vou te dar o pulo do gato. O que a gente faz para não acontecer isso? Mas antigamente não tinha um pulo do gato, então a gente acabava cometendo essas gafes. E aí o paciente sorria, mostrava o fio, tá? E o efeito Tinder é aquele efeito azulado, tá? Que fica ali aparecendo. Então não é legal, certo? E o motivo de colocar na região da gordura é para evitar atingir áreas nobres, né? Se você vai na região dérmica, ele está muito vascularizado. Então você pode pegar um vaso e causar aí um sangramento, uma hemorragia, certo? Então às vezes a gente é obrigado a colocar aí na região dérmica, tá? Para poder elevar o tecido e sanar aquela ruga, aquele vinco que incomoda o paciente, principalmente na região de glabela. Então você precisa entender que existe várias espessuras do fio de PDO e para cada região da face a gente validou, foi testando e via qual que era a espessura melhor em cada região, né? E essa foi uma das grandes sacadas. Por quê? Porque nas técnicas tradicionais, que vem os fios agulhados, que todo mundo tem acesso, vem o fio 6-0, um fio da espessura do fio de cabelo, não faz efeito. Então o único lugar que o pessoal coloca geralmente é a região de pálpebra inferior, né? Agora tem os fios com vários fiozinhos, mas mesmo assim ainda não faz o efeito legal que faz com a New Face, tá certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Geralmente é uma aula que a gente dá na especialização, tá? Essa terminologia, reologia, é algo assim novo dentro da área da saúde, da odontologia, porque é uma área da física, né? E um livro legal que eu gosto muito é o livro da Andrea Tedesco, que mostra, tá? Fala direitinho sobre reologia, sobre viscosidade, elasticidade, tensão, então as propriedades físicas que o material tem, para que você tenha esse conhecimento, né? E passe mais segurança na hora que você for conversar com um profissional, com o seu paciente, né? É importante você entender para prevenir as futuras intercorrências. Um grande abraço, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!